És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel, todo mundo cantando. És fiel. Ele é fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Quem tem motivo de cantar a bondade de Deus? Amém? Tem gente que canta a bondade de Deus com a cara fechada. Tá falando de bondade. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Amém mesmo? Vocês acharam João 16, versículo 5? Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque eu falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas Deus lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Olha o que Jesus fala. É para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os conduzirá ou guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Mais um pouco, já não me verão, um pouco mais me verão de novo. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, você recebeu algo muito maravilhoso. Pode sentar. Irmãos, eu gosto de falar do Espírito Santo. Quando eu fiquei sabendo do tema, eu amo. Quem gosta aqui do Espírito Santo? Você gosta só de pular, falar em línguas, ou você gosta da pessoa do Espírito Santo? Diga para a pessoa que está do seu lado, a pessoa mais importante que está na terra é o Espírito Santo. Não sou eu, fala. Mas também não é você. Mas é o Espírito Santo. Aleluia. Ele é o motivo de estarmos vivos. Então, como sempre eu dou tema para as minhas mensagens, a maioria das vezes, né? O tema dessa mensagem é a pessoa mais importante.
a pessoa mais importante. Porque nós aprendemos domingo, ou se você já estuda um pouco, você vai entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um poder, por mais que tenha poder, ele não é, mas ele é uma pessoa. E uma pessoa merece muito respeito, então por isso que ele é a pessoa mais importante que está na terra. Jesus, ele começa relatando pela obra do Espírito Santo que ele que viria fazer na terra. Ele fala, é necessário que eu vou, é para o bem de vocês que eu vá. Jesus está deixando um bem para nós, ele tinha que ir para que o Espírito Santo pudesse vir sobre nós. E o Espírito Santo não é para alguns, mas sim para todos. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Os dons do Espírito são para aqueles que buscam diligentemente, mas o Espírito Santo é para todos, todo mundo. O Espírito de Deus vai ser derramado sobre toda a carne, queira você ou não queira, o Espírito Santo de Deus vai descer sobre você. Agora, como você vai usá-lo, como você vai se portar, como você vai se comportar, aí já é com você. Só que o Espírito Santo de Deus vai tocar em você. Aleluia. E quando a gente fala do Espírito Santo, tem muitas pessoas que ficam com medo do Espírito Santo. Quem que tem medo de dar vazão ao Espírito Santo? Quem que tem medo? Pode ser sincero, irmão. Tem medo? Deixa eu falar uma coisa para vocês, para os contritos. Eu sei que cada um tem sua maneira de expressar. Quando o Espírito Santo de Deus vier sobre você, é um conselho que eu te dou. Dê logo vazão, porque senão você vai passar uma vergonha. Mas pensa numa vergonha. Mas é uma vergonha, eu já estava até falando para a Tramires, falei, é uma vergonha muito boa de se passar. Que depois que passa, você não fica mais com vergonha que passou. As pessoas falam para você, você fez isso? Eu vi que eu estava fazendo uns negócios aí, mas está com vergonha não? Não! Quem já passou essa vergonha que não queria passar, mas gostou da vergonha que passou? Só o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Aquela vergonha boa, sabe? Dessa que eu passava de novo. Tem pessoas aí que passou no encontro com Deus umas vergonhas, aí falou assim, eu queria voltar lá de novo para passar essa vergonha. Não, você não precisa voltar no encontro, você pode passar aqui hoje de novo. Amém? Então ele não veio para alguns, mas sim para todos. O Espírito Santo veio para todos. Repita comigo, o Espírito Santo veio para todos. Isso é uma promessa de Deus. Ele disse que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Isso é o Espírito Santo dele. E um dos dons dele, do poder do Espírito Santo, é convencer o mundo. É convencer o homem do seu pecado. Se não fosse o Espírito Santo, nós hoje não estaríamos aqui. Se não fosse o derramado do Espírito Santo, lá em Atos 2, hoje o Evangelho não teria chegado em nós. Então o Espírito Santo não é o poder de Deus, o poder de Deus é o Evangelho, a qual através do Espírito Santo foi liberado para nós. Aleluia. Então, quando se dá uns glória a Deus aí, dá uns glória a Deus ao Espírito Santo, porque você hoje está aqui na igreja, convencido que existe um Deus, é por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo é essa pessoa que foi incumbida a impulsionar a sua igreja a pregar o Evangelho a todo mundo. Jesus disse, deu uma ordem, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, mas se não fosse o Espírito Santo, ninguém iria. Porque é o Espírito Santo, como nós aprendemos aqui domingo, que nos põe em movimento. Você estava aqui domingo, amém? Quem estava aqui domingo tem que saber, amém, irmãos? Aleluia? Então, o Espírito Santo, ele veio para nos convencer. Só que o Espírito Santo, ele não é Satanás que pressiona e aprisiona e impõe um convencimento. Aceita a verdade, doa ao que doer. O Espírito Santo não nos convence assim. O Espírito Santo não põe uma arma na nossa cara e fala assim, ou você aceita Jesus, ou você aceita Jesus. Não, isso não é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence em amor. Por isso que quando você vê muita gente entrando e saindo da igreja, é porque talvez não foi convencida dos seus pecados. Existem muitas pessoas que estão na
igreja hoje que não são convencidas do seu pecado, não têm um arrependimento dos seus pecados. E o Espírito Santo é essa pessoa que nos leva ao arrependimento. É Ele que nos convence que nós erramos, que nós pecamos e nós somos levados por Ele ao arrependimento. Então, por isso que precisamos receber o Espírito Santo. Diga assim para você mesmo: eu preciso receber o Espírito Santo. Porque senão nós estaremos perdidos. E Ele está aqui, porque Ele foi liberado por Deus para nós. Ele foi liberado por Jesus. Jesus fala: eu vou e vou enviá-lo a vocês. O Espírito Santo, Ele é a única pessoa na terra que conhece toda a vontade de Deus. Quem aqui quer conhecer a vontade de Deus? Só por intermédio do Espírito Santo. Porque Ele conhece a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo também é o nosso guia. Jesus é o caminho. Diga assim para mim: Jesus é o caminho. Quem nos guia no caminho é o Espírito Santo. Jesus disse, fala que o caminho é estreito. A porta é estreita, o caminho é estreito. Se não é o Espírito Santo, nós não chegaremos no alvo. O Espírito Santo é o nosso guia. É Ele nos convence e nos guia pelo caminho que é Cristo. Você está aí comigo? Amém? Você está entendendo? Então Ele vem nos convencer, Ele vem nos guiar. E Jesus, ele continua dizendo aqui, Ele fala: Ele nos convencerá do pecado, porque os homens não creem em mim. Ele vem convencer da justiça, porque eu vou para o Pai, vocês não me verão mais. Mas Ele também vem nos convencer do juízo. Há um juízo nos esperando. Há um julgamento que espera por nós. Não é a gente que espera pelo julgamento, o julgamento que espera por nós. E Ele vem convencer-nos disso também. Do pecado, da justiça e do juízo. Então, se queremos o Espírito Santo, temos que ter a ciência que seremos convencidos por Ele em amor. Amém? Então, segundo 1 Coríntios 3:16 diz que: não sabeis vós que és o templo do Espírito, que é a morada de Deus? Então, quando o Espírito Santo foi enviado por Jesus, foi liberado por Jesus para nós, Ele recebeu uma morada aqui na terra. Ele tem uma casa aqui na terra. E Paulo fala: não sabeis vós que é templo do Espírito, que é a morada do Espírito? Quem é que não sabia que você era a morada do Espírito Santo? Quem é que sabia que era a morada do Espírito Santo? Levante sua mão. Então você é a morada do Espírito. Quando Ele foi liberado por Jesus, Ele veio morar em nós. Por isso que nós temos vida. O Espírito Santo há na terra, muito antes da terra ser terra. A Bíblia diz em Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. No versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava pela face das águas, ou face do abismo. Então o Espírito Santo paira sobre nós, esperando um comando de entrar nele. O Espírito Santo está aqui. E há uma promessa que Ele seria derramado sobre você, sobre mim. Mas também uma promessa que Ele moraria em nós. Que Ele habitaria em mim e habitaria em você. Então Ele está pairando sobre esse lugar, esperando um comando, falando: entra nela, porque ela é morada. Então eu escrevi aqui: como está sendo o tratamento do morador da casa? Glória a Deus, aleluia, todo mundo aqui tem um teto para morar.
Quem manda na sua casa? Você ou a casa, ou a construção? Quem é o dono da casa? É a casa manda nela mesmo? Ou é quem mora nela? A gente está mandando muito na nossa casa, né? Você é a casa de quem? Você é a casa de quem? Fazendo uma pergunta. De quem? Então por que você manda na sua casa? Então por que eu mando na minha casa? Então por que eu, como casa, faço o que eu quero? Então por que eu, casa, decido onde as coisas vão ficar? Saiu aí no TikTok, né, o vídeo do pastor. Ele quer quebrar o quarto da bagunça, né? Porque na casa do Espírito Santo não tem bagunça. E eu e você é casa do Espírito Santo. Você ainda quer receber o Espírito Santo? Amém? Ou quer viver com a casa bagunçada aí? Quem gosta de casa bagunçada é mulambo, irmão. Acho que aqui eu creio que ninguém gosta de viver em casa bagunçada, amém? Amém, irmãos? Vocês estavam falando tanto, como o pastor disse, agora na hora de dar uns glória a Deus, uns aleluia, ninguém quer dar glória a Deus, aleluia. Então nós somos moradas de Deus. Somos a sua morada. Jesus disse lá em João 16, não feche sua Bíblia, em nome de Jesus. Eu vou, mas eu vou enviar. Eu vou enviar o quem? O conselheiro. Diga assim, o Espírito Santo é meu conselheiro. É mesmo? Com quem você anda pegando os conselhos aí? Quem anda te aconselhando? Quem anda falando no seu ouvido o que fazer, o que não fazer? O Espírito Santo veio para nos aconselhar o que é bom, o que é ruim. E Ele nos convencerá do pecado. Você vê muita gente vir na frente que não é convencida. Eu falei isso lá na igreja, e eu lembro hoje, eu expus para alguns na época, não vou lembrar o ano, 2019, 2018. Eu lembro aqui, o pastor vai lembrar, que quarta-feira, irmão, vinha 20 pessoas, 15, 25, 30 pessoas aceitar Jesus. E eu ficava agoniado com isso. Eu ficava muito agoniado, porque eu falava assim, Jesus, que pelo menos uma, que está vindo à frente, que esteja convencida. É por isso que você está aí, porque Ele te convenceu em amor. Mas talvez você está aí e não está convencido. Quem lembra dessa época aí de 20, 30 pessoas vindo aceitando a Jesus no meio do louvor aqui, irmão? Onde está esse povo todo? Uns estão aqui, mas outros não foram convencidos pelo Espírito Santo. É Ele que nos convence. Então o Espírito Santo quer morar em você para te convencer do caminho que você anda andando é errado. Só que Ele não vai colocar uma arma na sua cabeça. Irmãos, o tema é o poder do Espírito Santo. Então é o poder do Espírito Santo, é o que o poder dele faz. Então, Ele vem nos convencer. Aí ele fala, eu tenho ainda muitos ao que lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Por que Jesus estava falando isso para os discípulos? É porque só tendo o Espírito Santo dentro de vocês, vocês conseguem suportar tudo aquilo que eu tenho para liberar sobre vocês. Então o Espírito Santo é o nosso guia, é Ele que nos suporta. Ezequiel 47 diz do rio, que vai andando no rio, ao nível do rio, ao nível de águas, até se tornar rio. Para nós conseguirmos lá nos submergir ao rio, somente com o Espírito Santo.
Por isso que Jesus está falando, vocês não podem suportar, o corpo de vocês não vão suportar, só com o Espírito Santo. Irmãos, quem já leu a Bíblia e viu uma revelação aqui que ficou quase doido? Quem aqui no seu devocional olhou, nossa, uau, o que é isso que eu estou vendo? Sabe quem te mostrou? Quem? O Espírito Santo. É Ele que nos faz suportar toda revelação de quem Jesus é. Quem quer conhecer Jesus aqui? Só o Espírito Santo pode te levar por esse caminho e nessa profundidade. Romanos 11, Paulo exclama, ó profundidade! O Espírito Santo vai te levar em níveis mais profundos. Amém? Quem quer ir em níveis mais profundos aqui nessa noite? Quem quer submergir, mergulhar? Em Deus nós mergulhamos. Nós não subimos, nós mergulhamos. Quem quer mergulhar aqui nessa noite? Quem quer ficar transbordado de Deus? Eu não sei se foi o pastor, eu ouvi isso em algum lugar, uma pregação. Acho que foi o pastor, domingo, sábio, da peneira, não foi o senhor que falou? Foi domingo, não foi, da peneira? 3 jovens chegou para o sábio, eu vou repetir, falou, eu quero ficar cheio do Espírito Santo, então pega uma peneira e vai no rio, só submerso. Se a gente tentar subir, irmão, já era. Perde toda a revelação de quem Deus é. Aí Jesus disse, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. Se eu ando em mentira, é o Espírito Santo que me guia? Não. Se aquilo que eu prego é mentira, é o Espírito Santo que me revela? Não. Se eu profetizo aquilo que é mentira, é o Espírito Santo que me revelou? Não. Então o Espírito da verdade não está em mim. Porque quando o Espírito da verdade vier, ele está falando do Espírito Santo, ele os guiará a toda a verdade. Não é fake news, não é meia verdade, mas sim a toda a verdade. E Jesus disse que ele é o caminho e mais o quê? A verdade. Então quem quer conhecer a Cristo aqui mais uma vez? Levante sua mão. Ele vai te guiar a toda a verdade de quem Deus é. E é o Espírito Santo, irmãos, um papel do Espírito Santo aqui, o pastor também pregou sobre a maturidade do Ruios e do Tecnon. É o Espírito Santo que nos molda a crescer e ficarmos ruios. Você quer crescer em Deus? Você quer galgar maturidade? Só com o Espírito Santo. Por isso que a gente vê muita gente que prega, que canta aqui, é menino. Porque não tem o Espírito da verdade nele, gerando. E Paulo diz, até Cristo ser formado em vós, até a perfeição, que é Jesus. Então só o Espírito Santo nos levará à perfeição de quem Cristo é. Irmãos, nós não estamos falando de qualquer pessoa aqui nesses dias. É do Espírito Santo, é a pessoa mais importante dessa terra. Era o ser que na sua vida, muito mais do que o seu marido, muito mais do que os seus filhos, muito mais do que sua mulher, tinha que ser mais valorizado. Mês passado falamos de família. Famílias andam em desordem porque o Espírito da verdade não habita na casa. Só com o Espírito Santo de Deus para suportarmos toda e qualquer circunstância. Amém? Só que o Espírito Santo, além de ser a pessoa mais importante da terra, ele é a pessoa mais humilde da terra. Por isso que eu gosto do Espírito Santo, irmão. Quando tempo eu fiquei bobo. Aí hoje eu sabendo que é pregar, hoje no trabalho, o patrão fala, tu tá bobo? Eu falei, tu não sabe de nada. Eu vou pregar do Espírito Santo, cara. Eu vou falar da pessoa mais importante da terra.
Amém? Tem como o pastor dar aqueles gritos? Ah, eu estou com vontade de gritar, mas eu não vou. Ai, Jesus. É só o Espírito Santo faz isso com a gente, irmão. Profundidade. Ele vai te levar nessa profundidade. Desde quando você seja convencido de quem você é agora. De como você está agora. Então abre os seus ouvidos para a voz do Espírito Santo. E abre o seu coração. Ele não vai forçar ninguém a nada. Por isso que eu sempre falo, irmãos. Eu vou continuar repetindo até quando eu viver. Você tem que estar preparado para quando Jesus voltar. Para quando você morrer. Jesus não vai te preparar e vai te levar, não. Você tem que estar preparado. E quem te prepara é o Espírito Santo. Amém? Aí ele é uma pessoa, mais humilde da terra. Olha que Jesus fala, ele me gloriará. Ou seja, ele não busca a glória para si mesmo. Assim como Jesus na terra também não buscou glória para si mesmo. Jesus nunca procurou glória para ele. Nem quando ele desceu com o burrinho falando que vão jogar Hosana nas alturas. Esse era o papel dele, mas ele nunca falou me glorie. Ele fala, não, bom é só o Pai que é bom. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, glória a mim? Não, glória a Cristo. E quem glorifica o Espírito Santo, irmãos? A igreja. Quem transparece o fruto do Espírito? A igreja. É a igreja que tem que mostrar que o Espírito Santo de Deus habita na terra. Só que a igreja de Deus, ela é santa. Por quê? Porque o Espírito Santo está adornando a noiva. É Ele que prepara a noiva. Aleluia. Ele veio preparar a noiva para Cristo. Quem é que é a noiva de Deus? Então deixa o Espírito Santo te preparar. Irmãos, falar em línguas é maravilhoso. Eu gosto muito. Só que esse não é o papel do falar em línguas, só falar por falar. Sabe por que a gente fala em línguas? Quem sabe aqui levanta a mão. Quem não sabe levanta a mão. Eu vou explicar. É edificar-se a si mesmo. E o que é edificar? Construir. Preparar. Então quando nós falamos em língua, é porque o Espírito Santo de Deus está nos preparando. Por isso que falar em língua nós falamos a Deus, não a homens. Quando você ora em língua, você ora a Deus, não a homens. Porque o Espírito Santo está revelando. Em Romanos diz que Paulo diz que ele geme, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, você tem que começar a dar um xarabá. O Espírito Santo, irmãos. Satanás não vai entender nunca. Olha que Jesus fala, ele vai fazer vocês conhecer coisas futuras. Aí tem gente que tem medo, tem gente que fica ouvindo teólogo não sei da onde, pregador não sei da onde, que não é para todos, é para todos sim. Os dons do Espírito é para aqueles que buscam diligentemente. Você quer receber os dons do Espírito aqui nessa noite? Então tem que buscar diligentemente. Eu não vou pregar sobre o dom do Espírito não, tá? Mas é na última quarta-feira. Que eu falei para ela, vou pregar agora isso, e na última quarta-feira eu prego sobre os dons do Espírito. Até a pregação lá. Irmãos, ele diz, o Espírito Santo receberá o que é meu, e ele vai fazer vocês ser conhecidos por vocês. Tu quer conhecer o que é de Jesus? Aqui, quem quer conhecer o que é de Jesus? Então tem que receber o Espírito Santo. Sem ele não há revelação. Amém? Sem o Espírito Santo não há revelação. Ele fala, vocês vão conhecer coisas futuras através do Espírito Santo. E nós somos a morada do Espírito Santo. Só Ele consegue. Irmãos, pelo poder do Espírito,
entregamos à morte os delitos do corpo. O Espírito Santo nos libera dos pecados das quais não podemos nos livrar por esforço próprio. Trata-se de um processo que dura a vida inteira, no qual nos enganjamos em parceria com o Espírito quando passamos a crer nele. Então, você quer se livrar de uns pecados que você não consegue por conta própria? Aqui, quem tem uns pecados, além de mim, que não consegue se livrar por conta própria? Só com o Espírito Santo. É Ele que é o fogo de Deus, que vem depurar, que vem queimar toda a palha. Palha, aquilo que impede. A palha não sustenta um fogo. Quem sustenta um fogo é a lenha. Então nós somos a lenha, mas antes de vir lenha, vem palha. Então o Espírito Santo vem com fogo e queima a palha. Você está aí? Amém? Então é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem aqui não fala em línguas hoje vai falar, porque Deus já liberou. Quem aqui não profetizava vai profetizar, porque Ele já liberou. Quem aqui não está convencido? Quem aqui não está convencido do seu pecado, vai ficar convencido, porque o Espírito Santo veio nos convencer em amor. Amém? Quem quer receber o Espírito Santo aí? Fique de pé comigo.